E aí pessoal, excepcional vídeo para vocês. Eu estava devendo esse vídeo aqui para vocês, que é história de clientes, gente. Eu vou trazer com certa frequência aqui. Eu sempre trago, né? Mas eu não prometo data justamente para eu não me comprometer e não conseguir por causa da correria e não trazer naquela data. Mas eu sempre vou estar trazendo vídeos como esse, que são vídeos das histórias das vendas que eu faço para os meus clientes. Quando é uma história que chama muita atenção, que impactou eu de alguma forma, ou o cliente, positivamente ou negativamente, eu vou trazer para que vocês vejam e conheçam mais sobre o mercado, tá bom? Sobre como que é essa vida de corretor. E hoje eu vou falar sobre uma pessoa que se inscreve, que é inscrita aqui no canal, a senhora Lourdes. E o que acontece? A Lourdes, ela não mora na Praia Grande, não mora na Baixada, ela mora em outra cidade do interior de São Paulo, algo assim, eu não me recordo. E ela só acompanha meu canal e eu nem sabia, acompanha por meses. Aí certo dia ela me chamou. E ela me chamou e escreveu e me chamou assim: Jonatas, tudo bem? Eu acompanho o seu trabalho no YouTube e gosto muito, inclusive você está de parabéns. E eu quero que você me ajude o meu filho a vender uma sala comercial que ele tem em Santos, no Elber. E aí eu fiquei feliz, gente, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Por quê? Hoje, atualmente, eu não estou atendendo em Santos. Eu me formei em Santos há 6 anos atrás, né, na época da pandemia, e eu trabalhei por 2 anos lá, fiz bons negócios. Foi lá que a minha vida meio que deu uma mudada, assim, porque eu era porteiro de prédio e virei corretor e tal. Então, eu gosto de Santos, gosto do mercado de Santos, mas atualmente eu não consigo atuar lá porque eu fico muito preso em Praia Grande. É muita coisa para fazer aqui. Praia Grande, ela demanda muito trabalho, a operação, os corretores. Então, você imagina, para quem está na Praia Grande, se eu pego um dia de pico, horário de pico normal, é no mínimo 40 minutos para entrar dentro de Santos e depois 40 minutos para sair. Então, já toma aí quase 2 horas só de percurso meu, se eu for para Santos. Sem contar que quando eu vou em Santos, não acha lugar para estacionar, então eu tenho que pagar estacionamento. Eu já fui para Santos e já deixei o meu carro em um estacionamento que eu não conheço muito bem Santos, igual aqui, e tem muitas regras lá, e o meu carro foi guinchado, porque passou 6 minutos da hora que podia deixar. A placa estava escrito assim, fica das 8 às 12 que podia deixar. E aí eu fui fazer um atendimento lá, não sei o que eu fui fazer, não me lembro, e aí eu voltei 12h06, meu carro estava em cima do guincho. E não tive como fazer nada. Tentei negociar com o cara, tira aí e tal, cheguei aqui, e não tive o que fazer. Então assim, não dá, gente, para ir para Santos, eu não faço sem cobrar. Aí você vai falar, nossa, Jonas, que absurdo, não sei o quê. Não é absurdo. Não é absurdo, é um combinado. Eu não trabalho em Santos. Se a pessoa me chama para ir em Santos, ou em Guarujá, por exemplo, eu vou cobrar a minha ida até lá. Gasolina, estacionamento, é o tempo que eu estou perdendo. E eu coloquei uma taxa simbólica para ela. Falei, ó, eu só estou indo para Santos dentro dessas condições aqui. Vai ser um dia que eu tenho que ir pela parte da manhã, porque fica mais fácil para mim, eu tenho que ir lá e voltar, eu já aprendo toda a minha agenda da parte da manhã, eu cancelo tudo que eu tenho aqui, marco só para... E é meio período que eu perco, então eu vou chegar por volta das 9 e vou voltar até meio-dia, eu tô aqui de volta para Praia Grande. Então 9, 10, 11, 12, são 3 horas que eu prendo da minha agenda. E, além disso, aí eu vou pagar estacionamento, porque não é barato o estacionamento, é 20, 30 reais o estacionamento. Aí tem o combustível, aí tem o tempo, tem tudo isso aí, o estresse do trânsito e tal. Então, não faço de graça. Eu expliquei isso para ela. Aí a dona Lourdes, sabe o que a dona Lourdes falou? Tudo bem, Jonatas. Eu acho justo essa taxa simbólica, eu entendo você focar na Praia Grande, mas eu tenho certeza que o trabalho que você faz, ele é muito bom, admiro, e eu tenho certeza que você vai vender a sala do meu filho. E aí eu falei, tudo bem. Então fui lá na sala, conheci o filho dela, inclusive, na hora ele que estava presente, ou era a nora dela, não me lembro. E fiz ali, conheci a loja e tal, e a sala no Elbor, fiz os vídeos, fiz material para todas as plataformas que eu faço, fiz para o YouTube e postei aqui. E aí, parte dessa taxa que eu cobrei deles, eu coloquei, pelo menos ali 50% a 60% da taxa que eu cobrei, eu coloquei de tráfego pago para vender a sala, porque eu não pego esse dinheiro só para pagar os custos. Eu cobro um pouquinho acima, eu calculo ali gasolina e tal, e cobro ali um pouco acima. Por ser Santos, eu não tenho tanta procura, porque eu estou em Praia Grande, então a base minha de clientes é tudo para Praia Grande. E aí, para ajudar a vender o imóvel, quando eu pego nesse caso, nessa situação, eu pego parte dessa taxa que eu cobrei do cliente, eu coloco um tráfego pago para ajudar a vender. Só que foi um valor que é mais baixo do que eu costumo colocar, gente. Aí eu falei, se for para vender, vai ter que vender desse jeito. Mas ela estava com muita fé, a dona Lourdes. Falou que eu ia vender de tudo. E ela tinha mais fé do que eu ia vender.
Aí eu fiz lá o material, o preço estava muito bom, isso que foi o mais importante, o preço estava excepcional, estava bem abaixo do mercado, eles precisavam, estava com uma necessidade de negócios casado ali, numa compra de um outro imóvel, precisava vender, e vendeu. Só que aí, gente, vendeu em tempo recorde, mas esse não é o mais importante. Continuando a história, no meio da conversa entre o filho e a nora da Dona Lourdes, que até hoje eu não conheci pessoalmente a Dona Lourdes, tá? Não conheci, porque ela tá em outro lugar, ela não mora pra cá. Um dia ela vai vir conhecer, ela falou. Eu tenho o maior prazer, vai ser uma alegria. Eu conheci o casal e na conversa eu descobri que eles eram da mesma igreja que eu. Aí eu fiquei super feliz, né, gente? Aí eu fiquei pensativo e falei, ó, foi um caminho de Deus aí para Dona Lourdes me chamar, porque não é comum uma pessoa que está de longe, que não é daqui, acompanhar meu trabalho, não vai comprar nem vender, aí depois me chama depois de um tempo, paga uma taxa em outra cidade para anunciar e, inclusive, e por coincidência ser da mesma igreja que a gente. E para você que frequenta uma denominação, uma igreja cristã ou não, ou uma católica, que enfim, uma igreja, né? Uma comunidade religiosa. Você sabe que tem uma afinidade. Você descobrir que aquela pessoa frequenta a mesma denominação que você fica feliz, você tem ali um certo carinho. Então, plantou aquela sementinha e aí mesmo assim eu ainda estava, poxa, poderia vender essa loja, né? Essa sala aqui para ajudar eles. E no final das contas, entrou alguns clientes, mas a primeira cliente que visitou o imóvel, ela foi lá, visitou e comprou. Fez a proposta, não, quanto que dá para fazer e tal, só que assim, a gente teve que negociar muito, eu tive que mexer na comissão e baixei ali, eu acho que uma quantia de pelo menos ali uns 50% ou mais, foi mais ali pela história, eu fiquei tão feliz ali em ajudar eles e eu não queria, porque o que acontece, gente, pra vocês entenderem, o corretor, quando ele recebe uma proposta muito baixa que o proprietário não consegue aceitar, ele tenta negociar a comissão. Só que às vezes negocia muito a comissão dele e ele vê que fica um custo que fica muito baixo. Ele fala, não, eu vou esperar mais um pouquinho, vou tentar vender para alguém que vai pagar a comissão inteira. Acontece, 99% das vezes o corretor fica insistindo em alguma outra cliente que vai pagar um pouco mais para ele não diminuir tanto a comissão. Por que eu não fiz isso? Primeiro, era Santos, não é o meu foco. Segundo, entrou de uma forma especial. A pessoa acreditou no meu trabalho e disse que eu ia vender. Depois eu descobri que a gente tinha uma certa relação ali, religiosa. E foram pessoas maravilhosas, me atenderam super bem, me passaram confiança, confiaram no meu trabalho, pediram avaliação da sala, eu dei um valor para vender rápido e tal. Então, assim, gerou uma coisa muito boa. Aí eu falei, ó, eu vou me comprometer a vender. E eu já falei sobre vídeo aqui, sobre comissão, tá? Que o pessoal acha que 6% é muito e tal. E aí eu até me defendi e falei, não, tem que ter comissão de 6% justamente para ter mais para negociar. E dessa situação aqui, eu não fiquei com dó de mexer na comissão. Eu não fiquei achando que eu estava sendo prejudicado. Por quê? A relação entre a Dona Lourdes, o casal, né, o filho e a nora, e eu foi tão boa, foi tão bacana, tão legal, foi tão algo especial, que na hora de negociar, eu abri meu coração e falei, não, eu vou negociar aí o melhor que eu posso na comissão para que dê certo e feche esse negócio no primeiro cliente e já faça logo essa venda. E foi isso que aconteceu. E aí fica um alerta, gente. Se você é uma pessoa, você é o vendedor, vamos falar do vendedor, porque depois eu vou trazer a história da compradora, tá? Aqui eu tô contando só do vendedor, que é uma história diferente. A compradora é uma história diferente, algo mais... Vocês vão entender, tá bom? Quando você é vendedor e você confia no corretor, você valoriza o trabalho do corretor, você acredita no trabalho do corretor e você respeita o trabalho do corretor, você escuta ele. Você segue os conselhos porque você acredita que ele é o profissional. Se você não acredita que o corretor não é profissional, que corretores são pessoas fracassadas, pessoas que não merecem receber 6% de comissão, pessoas que são... Porque tem uma certa fama, né? Corretor é aquele cara que deu tudo errado para ele e ele virou corretor. Já está errado, você está pensando errado. Imagine que corretor de imóveis é mais uma profissão que deve ser valorizada em qualquer lugar. Se você pensa assim, você já está criando um campo de energia ali na sua venda do seu imóvel, que vai dar ruim. Vai demorar para vender. Quando for vender, o corretor não vai sentir uma compaixão de você, porque você está plantando isso. Eu acredito muito que na lei do retorno, que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, pensamentos bons, você vai colher coisas boas, pensamentos bons. Então, nessa situação, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eles venderam muito abaixo a sala, mas era o que eles precisavam. Eu mexi muito na comissão, mas não me incomodei com aquilo, senti de coração de fazer. E a gente manteve uma amizade. E foi muito bom, porque foi uma venda ali que para mim eu estava realmente ali difícil para vender. Mesmo cobrando aquela taxa, pagaram de coração e no final das contas tiveram uma recompensa por isso, eu também, e ficou uma amizade ali. E
consequentemente, depois disso, a dona Lourdes falou, agora você vai anunciar o apartamento deles para vender. E a gente está anunciando o apartamento deles para vender. A missão é um pouco mais difícil, né, gente? É um apartamento em Santos, 3 dormitórios. Ó, vou até deixar aqui para vocês entenderem como que é o mercado de Santos e o mercado de Praia Grande. 3 dormitórios, 80 metros, 1.100.000 em Santos, a 1 quilômetro da praia. Esse é o preço de Santos. Para quem acha que os apartamentos da Praia Grande são caros, entendeu? Dá uma volta em Santos, pesquisa em Santos para você ver que cidade, a maior cidade hoje da Baixada Santista é Santos, né? É a maior economia que a gente tem hoje, não tem o que falar. Mas essa é a realidade de Santos. E é um preço fácil de vender para o mercado de Santos, tá, gente? É normal isso aí. O apartamento está longe da praia, 80 metros com 3 dormitórios, mas está lindo, está maravilhoso, o apartamento está todo reformado, mobiliado, está uma graça. Então eles vão vender. Talvez não seja eu, porque tem muitos corretores competentes e que tem muito mais clientes que eu para vender lá. Mas eu anunciei também, já está no canal aqui para vender. E eles me indicaram, então vai lá, Junto, faz. Mas aí, Junto, você vai cobrar essa taxa também? Eu falei, não, tá embutida aí nessa venda que a gente fez. E deixei de brinde aí para eles, que eu tive que voltar lá outro dia, né, gente? Mas eu aproveitei o dia que eu fui assinar a escritura da venda da sala, eu fiz o vídeo. E depois, você vê quem planta colhe, né? Através da dona Lourdes, que nunca comprou nada comigo, só acompanhava meu trabalho de longe, nem mora aqui, nem tem interesse por Praia Grande, ela só acha lindo os apartamentos aqui, a vida dela é em outra cidade, indicou a filha, acreditou no meu trabalho, pagou uma taxa para ir para outra cidade, eu vendi o imóvel, ela indicou o apartamento do filho, depois o casal, que é a nora e o filho, me indicaram para outros 2 clientes. Um dos clientes eu apresentei como que funciona o trabalho com a taxa, não quis pagar, o outro quis pagar, eu anunciei, estou tendo visita, até entrou uma proposta aí que está negociando. Então são coisas que a gente planta e a gente colhe. E essa experiência para mim foi muito boa, principalmente pelo fato de ser proprietários que eles são profissionais na área deles, cada um tem sua profissão, tem sua história, mas eles reconhecem que um corretor ele tem autoridade para falar, tem autoridade para decidir situações. Na proposta, na negociação, os documentos que eu pedi, as cláusulas dos contratos, tudo que eu fiz, eles apoiaram 100%, acreditaram, falaram, Jonas, eu confio, se você está falando, é desse jeito. E deu tudo certo. Então, gente, esse tipo de história não é fácil, não é comum não, tá? Se você acha que a vida do corretor é só história fácil assim, de dar tudo certo, não, a maioria não é tão boa assim. Mas graças a Deus, na minha história, eu tenho mais histórias boas e bons negócios do que de sufocos, né, digamos assim. Então, dona Lourdes, Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por você ter me chamado, tá? Ter confiado no meu trabalho. E nós fizemos um ótimo negócio, acreditamos, você foi a primeira pessoa que acreditou muito mais do que qualquer outro. E deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom? Vai ser um prazer conhecer a senhora. A senhora está convidada para quando estiver na Praia Grande, mesmo que o escritório não esteja pronto, eu vou te receber. Mas tá indo, gente, tá devagarinho, mas tá indo. Tá vendo ali? Já até a copa, ó. Vocês lembram que um vídeo quando eu fazia nem tinha copa, já tem a copa prontinha, os armarinhos, tem água gelada para tomar, a torneirinha. Eu tô montando tudo sozinho aqui. Na verdade, sozinho não, tá? Tem amigos meus que me ajudam. Mas eu digo assim, eu não tô contratando arquiteto, nem nada disso, não. Tô fazendo eu mesmo. Eu pedi para montar ali, aí eu arrumei, eu montei a pia, comprei as coisas, eu mesmo vou fazendo aqui. Para vocês verem que até isso eu tenho que arrumar tempo para fazer, porque se eu faço, é praticamente só o meu tempo e a mão de obra eu não pago. E a mão de obra hoje em dia é o mais caro que tem, vocês sabem disso, quem faz reforma, essas coisas sabe aí. Então, a senhora está convidada, mesmo sem eu inaugurar ainda, está convidada de vir aqui. Se a senhora estiver por Santos, me chama, se eu não puder ir lá, vem aqui, vai ser um prazer, tá bom? Porque esse tipo de história eu tenho prazer e alegria de contar para inspirar outras pessoas a também ter uma história dessa, acreditar que vai dar certo. Não precisa ser eu como corretor, mas confie e acredite no corretor. Observe, primeiro você pesquisa sobre ele, acompanha, segue ele, vai ali vendo como que é. Se rolar uma química, né? Se você bater o santo, como vocês falam, ou fui com a cara dessa pessoa, gosto do seu jeito, gerar uma confiança pelo comportamento e a forma que a pessoa fala, se expressa, você tem que confiar para o negócio dar certo. Se não confia, chama outro, não vale a pena, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo de hoje da dona Lourdes, deu tudo certo e eu torço para que a gente faça outros negócios, um apartamento, né? Essas indicações de vocês deem certo também, agradeço, tá bom? O casal aqui eu não quis comentar muito sobre isso, são mais reservados, mas para vocês, né, que eu não sei se vão assistir, Raquel e Thiago, muito obrigado também, vocês foram incríveis, tá? Foi um casal aí muito bonito, lindo vocês, o filhinho também. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.